convidamos todos para assistirem à palestra As Reformas da Previdência e as Modificações na Sua Vida, com a assessora jurídica do ATEM Sindicato Nacional, Andréia Munemassa. Eu quero agradecer à Câmara de Aposentados o convite. Quero agradecer ao Clóvis, a ATEM Santa Maria. E quero dizer que é um prazer enorme estar aqui de novo, 10 anos depois, né? Nessa manhã, a gente fez a Assembleia de Fundação às 9 horas. E é muito bom estar vendo todo mundo de camiseta preta de novo aqui, porque no dia da fundação estava todo mundo de camiseta preta. E dizer assim, que é sempre uma emoção muito grande. E é uma emoção muito grande estar aqui em Santa Maria 10 anos depois. Dito isso, vamos falar sobre Previdência. Quando a gente fala em Previdência, a gente sempre pensa em linha do tempo. Não tem como falar de Previdência sem falar sobre essas modificações que foram enormes, que a gente vive até hoje na Previdência, né? Então, como advogada, eu sofro, né, muito com tanta reforma, com tanta mudança. Certamente o doutor Giovanni também. É muito difícil fazer esse acompanhamento ao longo do tempo, que a gente pode imaginar que as grandes mudanças, principalmente na Previdência do servidor público, né? Nenhum outro regime de previdência sofreu tantas modificações como o regime próprio, o regime de vocês, o RPPS, né? Eu sempre falo, quando comento ou falo sobre previdência, que a previdência do servidor ela quebrou um pilar do serviço público, que era o pilar da integralidade e paridade. Nunca, há 30, 40 anos atrás, a gente imaginava, nenhum de vocês, hoje que já são aposentados, inclusive, imaginava que um dia teriam servidores que se aposentariam com o teto do RGPS. Apenas isso garantido. Nunca ninguém imaginou. Nunca ninguém imaginou que um dia um servidor público teria sua aposentadoria gerida pelo INSS. Então, assim, imagina o tanto de mudança. Quando o primeiro regime de mudança, de modificação, que foi da Emenda Constitucional 2098, ingressou, a gente tinha integralidade e paridade. Então, de 98 até hoje, as mudanças foram enormes. É sobre isso que eu vou falar hoje. Previdência social. A previdência é um conceito amplo que engloba RGPS, que é o regime geral de previdência social, que são servidores seletistas. Nós temos o regime de vocês, que é o regime próprio, e o regime de previdência complementar. Há um tempo atrás, como eu disse, a gente imaginava cada regime desse de uma forma estanque. Hoje, eles se conversam, porque o regime próprio, que é o regime de vocês, cada vez está mais próximo do RGPS, que é o regime geral, né? E o regime de previdência complementar, que era um regime utilizado, que é o da FUNPRESP, né? Para quem estava no RGPS, hoje também foi trazido para o regime próprio, que é a FUNPRESP, né? Então, e com um dado hoje, no caso da FUNPRESP, que eu vou falar mais à frente, que se aproxima tanto do que a gente tem hoje para o regime geral, que hoje a FUNPRESP também pode ser uma entidade aberta de previdência. Isso significa dizer que, assim como nós temos previdências abertas, por exemplo, do Banco do Bradesco, né, Sul América, a FUNPRESP também hoje pode, de acordo com a mudança que houve recentemente agora, a FUNPRESP também pode ser um fundo de previdência aberto. Mas a gente vai falar disso mais à frente. Próximo, por favor, Mariana. Então, essa linha do tempo das regras de aposentadoria, a gente tem uma primeira regra, que é a integralidade e paridade, para quem se aposentou até 31/12/2003. Depois, nós temos uma segunda regra, que foi da Emenda Constitucional 41/2003, que é para quem ingressou até 31/12/2003. Depois, nós temos uma terceira regra, que são aqueles servidores que ingressaram após a Emenda Constitucional 41 e antes do início da FUNPRESP. Então, são aqueles servidores que ingressaram no serviço público entre 1 de janeiro de 2004 e 3 de fevereiro de 2013. Depois, nós temos uma quarta regra, que são os servidores que ingressaram após a FUNPRESP,
ou seja, após 4 de fevereiro de 2003 e antes da Emenda Constitucional 103 de 2019, de novembro. Depois nós temos uma quinta regra, que são os servidores que ingressaram após a Emenda Constitucional 103, ou seja, após novembro de 2019, e que ainda estão na atividade e esperam, todos nós aguardamos uma próxima lei complementar, porque essa lei complementar virá, a princípio, porque ela está prevista na Emenda Constitucional 103, que vai trazer novas mudanças para a Previdência, já está ali previsto. E uma sexta regra, que vão ser aqueles servidores que vão ingressar, então, após essa lei complementar, que ainda não foi editada. E o que isso, quando eu imagino, quando eu vejo essas regras que eu estava falando, ela quebra um outro pilar do que a gente imagina de previdência, que é estabilidade, que é segurança. Né? Quando a gente vê o tanto de mudança que teve ao longo desse tempo, de 98 até agora, a gente fica imaginando como é que vai ser a minha aposentadoria, para mim, que ainda estou na ativa, e como é que vai ser o meu benefício para quem está aposentado. Então, assim, são muitas mudanças. Né? Vocês imaginem que a questão do PSS, por exemplo, quem aposentou antes de 2003 nunca pensou que um dia, depois de aposentado, né, Terezinha, ia pagar PSS, ia pagar contribuição previdenciária. Eu me lembro que a Terezinha sempre falava comigo, mas é um absurdo, né, se cobrar contribuição previdenciária de quem já contribuiu a vida inteira, de quem já está aposentado. Isso aconteceu. Né? As mudanças acontecem, é por isso que é muito importante que os aposentados, os ativos, lógico, mas para quem também está aposentado, que vocês continuem lutando pelos seus direitos e atentos a essas modificações, porque nada está dado, nem nada, não há segurança, infelizmente, sobre nenhuma situação hoje que vocês vivenciam de aposentadoria, mesmo para aqueles que estão aposentados. Né? O surgimento da FUNPRESP, então, se deu na Emenda Constitucional 41/2003, e essa mudança que eu vou falar, uma das mudanças foi agora em 2022, e a FUNPRESP foi estabelecida pela Lei 12.618 de 2012. Bom, em novembro de 2019, veio a famigerada reforma da Previdência, uma situação que a gente tentou evitar muito, o ATEM Sindicato Nacional e as seções sindicais fizeram várias palestras, a gente realmente participou de muitos movimentos contra a reforma da Previdência, mas, infelizmente, ela veio. Né? E ela veio trazendo mudanças e trazendo dúvidas até hoje, né? Porque são muitas modificações. Né? Então, uma pergunta que todo mundo se faz, eu estou trabalhando, e agora? Em qual regra eu fiquei? Eu ainda tenho direito à integralidade e paridade? Eu continuo na mesma regra, uma vez que eu já estava em atividade quando a reforma aconteceu em 2019? Bom, todos os servidores que ingressaram até 12/11 de 2019 vão estar nas regras de transição. Isso é um fato. Não tem, nesse sentido, aqui, nesse momento, o direito adquirido. O direito adquirido virá numa situação posterior, principalmente para quem recebe abono de permanência. Mas vamos lá. Nós temos duas regras de transição. Uma primeira, que é o pedágio, e uma segunda regra, que é a pontuação. Posso, Mariana? Essa primeira regra de pedágio exige, para uma aposentadoria, 60 anos de idade para homem, 50 anos para mulher, um tempo de contribuição de 35 anos para homem e 30 para mulher, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e um pedágio de 100% sobre o tempo que falta para atingir o tempo de contribuição. Então, essa é a primeira regra do pedágio, que exige, então, esse pedágio de 100% do tempo que faltava, em 2019, para você atingir o tempo de contribuição. Os proventos. Quem ingressou até 31/12/2003 tem totalidade da remuneração em paridade. Quem ingressou depois terá um cálculo de 100% da média de todas as remunerações. Esse cálculo aqui já traz uma redução no valor do benefício, porque antes da Emenda Constitucional 103, a média era dos 80% maiores salários de contribuição, o que tornava o cálculo mais favorável. Próximo, por favor. Pontuação. Na pontuação, exige idade
e exige soma de idade mais tempo de contribuição. Essa soma é variável e ela vai aumentando até chegar a um limite de 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Em quem ingressou até 31/12/2003 terá integralidade de paridade se aposentar com 65 anos homem e 62 anos mulher. E para os demais servidores, a média será de 60% das remunerações, mais 2 pontos percentuais para o que exceder 20 anos de contribuição. São muitos cálculos, né? São muitas regras, mas a gente precisa realmente estar atento, quem está nesse período de transição, para perceber, para entender e para escolher qual é a melhor forma de transição, né? O que se tem por certo é que quem tem mais tempo de aposentadoria, quem está mais tempo no serviço público, consegue obter um benefício melhor na outra regra. Mariana, qual é a outra regra? Pedágio. Por quê? Porque é o tempo que falta para atingir. Então, quem tem mais tempo de serviço público tem um pedágio menor. Quem tem mais tempo de serviço público terá que cumprir um pedágio maior, portanto, não é benéfico uma aposentadoria por pedágio para quem já está há muito tempo ou já está próximo de concluir os 35 ou 30 anos de contribuição. O próximo, por favor, Mariana. Pronto. Nós temos também aposentadoria especial. A gente sabe que aqui em Santa Maria nós temos vocês têm, né, uma atuação muito forte nos hospitais universitários, e então os servidores que estão expostos a agentes nocivos têm uma aposentadoria reduzida. Essa aposentadoria também sofreu mudanças com a emenda constitucional 103 e permite a aposentadoria com 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Também exige somatório de idade e tempo de contribuição e a pontuação. Então, a aposentadoria especial sofreu uma reforma bastante importante com a emenda constitucional 103. Também a forma de cálculo é 60% da média de todas as remunerações, mais 2% do que exceder a 20 anos. Próximo, por favor. O cálculo dos proventos, servidores que ingressaram após dezembro de 2003. Como é que fica a aposentadoria desses servidores? É necessário o tempo no cargo de 10 anos. Para se aposentar com 100% do que vocês contribuíram, vocês precisam trabalhar 40 anos, vocês têm que ter 40 anos de tempo de contribuição. Para se ter paridade e integralidade, é necessário ter 65 anos homem e 62 anos mulher. E pode se aposentar com menos de 40 anos de tempo de contribuição, só que não vai ser 100% do valor que vocês contribuíram. Será 60%, mais 2 anos para cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição, até chegar a 100. Né? Próximo. Os servidores com deficiência também tiveram modificação na forma de cálculo da emenda constitucional 103 e no tempo de serviço, mas eles mantiveram, de qualquer forma, os proventos regidos pela lei anterior de 2013. E aí, no caso do servidor público com deficiência, se houve uma proporcionalidade em função da deficiência, ser grave, moderada ou leve. Próximo. A pensão por morte. A pensão por morte é uma situação que atinge, logicamente, a todos, né, porque muitos de vocês deixarão pensionistas. Né? Esses beneficiários das pensões por morte pode ser o cônjuge, pode ser pais, pode ser menores, irmãos não emancipados menor de 21 anos, ou que tenha doença grave comprovada, cônjuge divorciado ou separado, desde que receba a pensão alimentícia. Né? E a pensão por morte sofreu uma mudança muito grande. Uma mudança que já existia no caso do tempo para se receber a pensão, né? Já se exigia 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos de união, né? Para que se possa iniciar o recebimento da pensão. Mas, para além disso, houve uma mudança muito grande na forma de cálculo dessa pensão por morte. Próximo, Mariana. O cálculo desse benefício agora da pensão por morte é 50% mais 10%. Isso ainda gera muitas dúvidas em quem acaba sendo pensionista. Muitas dúvidas. Então, como é que esse cálculo da pensão hoje?
50% mais 10% por dependente. Então, se você tem um dependente, você vai receber, se tem um dependente, será 60%, 2 dependentes, 70%, 3, 80%, 4, 90%, 5 ou mais, então, se recebe 100%. Na medida em que, se por acaso, esses dependentes, né, certamente serão filhos menores de 21, na medida em que eles atingirem a maioridade, essa pensão volta para o governo, não fica para os pensionistas. Próximo, por favor, Mariana. Por incapacidade permanente para o trabalho, houve uma mudança na forma também do cálculo dos proventos. Se faz uma regra de cálculo da mesma maneira como se fosse uma aposentadoria por invalidez. 60% mais 2% do que exceder os 20 anos. Só se recebe 100% em caso de acidente de trabalho ou doença profissional. Fora disso, tem que fazer a proporcionalidade. A compulsória permanece aos 75 anos e o cálculo do provento é 60% mais 2% também. Por favor. Uma pergunta importante. Terei direito a me aposentar com integralidade e paridade? Apenas para os servidores que ingressaram antes da Emenda Constitucional 41 até 31/12/2003, desde que, no caso da mulher, se escolher a regra de transição do pedágio, terá que ter 52 anos, homem, 55. No caso da regra de transição da pontuação, terá que ter 57 anos a mulher e 60 anos o homem. Tá? E o direito adquirido? Regras de aposentadoria, as regras de aposentadoria anteriores à Emenda Constitucional 103 se aplicam para mim? Né? Bom, se os critérios de aposentadoria e pensão tiverem sido atingidos antes da Emenda Constitucional, você terá as mesmas regras anteriores. Quando é que eu sei que eu atingi essas regras? Se eu estiver recebendo abono de permanência antes de novembro de 2019. Se eu estiver recebendo abono de permanência antes de novembro de 2019, eu terei as mesmas regras anteriores à reforma da Previdência. E o abono de permanência eu continuo recebendo? Por enquanto, sim. Mas na Emenda Constitucional 103 de 2019 existe a previsão, né, que o abono de permanência terá o seu cálculo modificado através de lei complementar. Próximo, por favor. Bom, eu ingressei após novembro de 2019, eu imagino que aqui não tenha ninguém, né, que ingressou após novembro de 2019, na plateia, não tem, né? Muito bem, mas para quem ingressou depois, a regra geral é de 62 anos de idade para mulher e 65 anos para homem, tempo de contribuição de 25 anos, com 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Essa é a regra para os novos servidores que ingressaram após novembro de 2019 no serviço público. No caso de aposentadoria especial, a idade igualou para homens e mulheres. Próximo, Mariana. Mas agora, ainda pode acontecer alguma coisa? Né? Tanta mudança aconteceu de 98 até hoje, e ainda tem mais alguma coisa para acontecer? A Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência, ainda deixou margem para alguma mudança? Mesmo para mim, mesmo para vocês que já são aposentados? Essa é uma pergunta importante. Bom, várias mudanças ainda podem acontecer, algumas delas já aconteceram, como, por exemplo, o fim da isenção do dobro do teto para portador de doença grave. Quem é aposentado por invalidez, né, já sabe, já sente na pele, no contra-cheque, que depois de novembro de 2019 passou a pagar um valor maior de PSS. Né? Essa foi a primeira mudança que estava prevista na Emenda Constitucional 103 e já aconteceu. Aumento das alíquotas. Todos vocês já sabem que pagam mais de alíquota de PSS. E esse pagamento é progressivo em função da remuneração que vocês recebem, chegando até o máximo, o teto é de 22%. Essas duas já aconteceram, mas tem mais outras. Primeiro, a migração para o INSS. Essa migração para o INSS já aconteceu parcialmente. Né? O decreto 10.620 de 2022, o ATENS fez várias lives tratando desse tema. Né? Vocês sabem que hoje, quem ainda vai obter um benefício de aposentadoria, ou qualquer outro benefício,
previdenciário vai ter esse benefício gerido pelo INSS. Então, o decreto 10.620 já trouxe essa modificação, já implementou essa mudança para os servidores das autarquias e fundações públicas, né? E já é uma ideia que vem com a reforma, a emenda constitucional, a PEC, né, aliás, o projeto de emenda constitucional 32, que é a reforma administrativa, né? Essa divisão e trazer o serviço público para o INSS é uma ideia presente que se constrói, que se concretiza a cada reforma que se tem na Previdência. Uma das mudanças que pode vir a ocorrer é a contribuição extraordinária. Essa, para mim, é a mais preocupante de todas. Tá? A contribuição extraordinária está prevista no artigo 149, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 103. Quando é assim uma mudança muito absurda, que é difícil da gente acreditar que isso possa passar, eu gosto de colocar o artigo para que vocês, se tiverem curiosidade, possam consultar na lei. E a contribuição extraordinária, ela pode ser criada caso se entenda que haja um déficit no RPPS, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, a gente pode imaginar que já se pensa que há um déficit no RPPS, porque foi exatamente tentando equacionar esse déficit que se fez a reforma previdenciária, né? Então, a gente só está falando dessas mudanças aqui porque se entendeu que havia um déficit e que a reforma da Previdência poderia resolver esse problema que existe no RPPS. Se esse déficit se mantiver, então serão cobradas contribuições extraordinárias tanto dos aposentados quanto dos ativos. Essas contribuições extraordinárias elas virão regulamentadas através de lei complementar. Tá? A contribuição extraordinária já existe em outros regimes de previdência complementar, como o da FUNCEF e o da Petros, e o Postares também. Então, quem conhece, né, aposentados da Caixa, quem conhece aposentados da Petrobras, quem conhece aposentados dos Correios, sabe que eles hoje já pagam contribuição extraordinária, né, em valores, inclusive, muito altos. E, quando recebem 13º, pagam o dobro. Né? Então, assim, ela já é uma realidade, a contribuição extraordinária. O fim do RPPS é uma previsão possível com a reforma administrativa e a privatização da FUNPRESP. A privatização da FUNPRESP, ela caminha a passos largos e, principalmente, ela está sedimentada com a mudança que ocorreu agora na lei, que eu vou falar posteriormente, 2022, que tornou também possível a FUNPRESP ser uma entidade aberta de previdência complementar, assim como são as entidades, como já falei para vocês, do sistema financeiro, onde ela não terá mais a regulamentação do CGU e do TCU. Próximo, por favor, Mariana. Essa medida provisória 1119 de 2022, ela trouxe modificações na FUNPRESP e reabriu o prazo de migração dos servidores. Então, qualquer servidor, inclusive quem já está aposentado, quem está na ativa, pode, até 30/11 de 2022, migrar para a FUNPRESP, né? Esse prazo de migração, então, foi aberto com a medida provisória 1119. Próximo, por favor. É importante lembrar para vocês que quem migra para a FUNPRESP, migra e não pode mais voltar para o RPPS. É caráter irrevogável e irretratável. O que se ganha ao migrar para a FUNPRESP? O que o servidor ganha? Esse servidor, mais uma vez, que já está no RPPS, não é o servidor que ingressou depois de 2019. Essa medida provisória, ela cuida exatamente do público que já está aposentado ou que está no RPPS. O servidor que migra para a FUNPRESP, ele recebe o benefício pago pelo RPPS, que é o teto do INSS, hoje está em R$ 7.087, recebe um benefício especial, que é uma média das contribuições que ele vai verter para a FUNPRESP, e um benefício pago pelo regime de previdência complementar. Na verdade, ele recebe 3 benefícios
separadamente, que vão compor o cálculo total dele. Né? Próximo, por favor, Mariana. Esse benefício especial, ele sofreu também mudanças na forma de cálculo com a medida provisória 1119. Esse benefício especial, antes da medida provisória 1119, era feito um cálculo dos 80 maiores salários de contribuição, como era antes da emenda constitucional 103, então se chegava ao valor do benefício. Hoje, a partir de 2022, a média será dos 100% das contribuições, como é hoje com a emenda constitucional 103. A quantidade de contribuições também aumentou, passou de 455 contribuições para homens e 390 para mulheres para 520 contribuições. Próximo. Quais são as desvantagens de receber o benefício especial? Né? A Previdência Complementar, a FUNPRESP, ela tem sofrido mudanças, como a gente está vendo agora com essa medida provisória. E a Previdência Complementar, ela fala de um regime atuarial. Né? E esse regime atuarial traz um outro conceito de previdência para a gente. Né? É uma situação em que você vai ter que agir meio como um investidor. Você tem que imaginar como é que é o mercado, você tem que imaginar quantos associados tem a FUNPRESP, você tem que imaginar a questão política, inclusive, de investimentos, como é que esse fundo está investindo o dinheiro de quem aporta benefícios para esse fundo. Então, a escolha de ir para a FUNPRESP é uma escolha que tem que ser acompanhada por um profissional que efetivamente entenda de seguridade social e de seguro. Né? Próximo, por favor. Mas a medida provisória 1119, ela não trouxe só essa modificação do benefício especial, não. Ela trouxe uma modificação muito mais profunda na FUNPRESP e muito mais preocupante. E quando a gente fala aqui em aposentadoria, na Câmara dos Aposentados, para quem faz parte, né, é importante o sindicato estar participando dessa discussão, porque é uma discussão, a discussão da FUNPRESP, que atinge muitos servidores, na verdade, todos os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 2014. Então, o contingente é muito maior e cada vez maior. Né? Então, todos esses servidores que ingressaram a partir de 2014 estarão, a princípio, na FUNPRESP. O que a medida provisória 1119 trouxe? Ela trouxe um aumento no teto de remuneração das diretorias executivas, porque ela eliminou o teto do serviço público para os diretores da FUNPRESP. Segundo, ela retirou a natureza pública da FUNPRESP. Certo? Ao retirar a natureza pública da FUNPRESP, ela fez com que as regras que regem a FUNPRESP hoje sejam as regras aplicadas às empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive no que se refere à licitação. Próximo, por favor. Então, houve uma supressão da natureza pública da FUNPRESP, excluiu a FUNPRESP das regras de administração pública, isso significa menos controle. Possibilidade prevista na emenda constitucional 103 de ser gerido por entidades abertas, por bancos, que era o que a reforma da Previdência sempre quis, inclusive, mas queria para o RBPS, não só para as entidades, não só para a FUNPRESP, e a auditoria não será mais feita pelo TCU e pelo CGU, e sim somente pela Previc. Então, próximo, Mariana. Já de cara, a gente hoje teve um aumento absurdo do salário dos diretores da FUNPRESP, próximo, Mariana, que recebiam antes de 2022, antes da medida provisória, o presidente recebia R$ 39.293 e hoje já recebe R$ 50.727. Então, houve um aumento muito grande dos cargos de diretores da FUNPRESP. Isso precisa ser acompanhado. Né? Então, o motivo pelo qual isso se deu foi exatamente não ter mais o teto do serviço público para os diretores que compõem a FUNPRESP. Próximo, por favor. Não, antes. Problema na dispensa de licitação. Tá? É o próximo.
Próximo. Essa modificação no regime de contratação e de licitação de lei a ser aplicada na FUNPRESP faz com que a FUNPRESP esteja dispensada de licitação para comercialização de produtos e obras previstas no seu estatuto. Operações financeiras de mercado de capital, a FUNPRESP não precisa mais ter licitação. Obras de engenharia até 100 mil não precisam mais sofrer licitação e esse valor de 100 mil pode ser modificado pelo Conselho Deliberativo. Compras de locação de imóvel também não precisam mais de licitação, então se retirou a possibilidade de licitação de várias situações que são extremamente importantes, porque essas situações aqui, essas previsões, se referem ao valor que vocês depositam nesse fundo. É a contribuição de vocês que está sendo colocada nesse fundo e que, a partir de agora, vocês terão, cada dia, menos controle sobre o que está sendo feito ali, inclusive pela impossibilidade de se fazer a licitação em várias situações previstas. Próximo, por favor, Mariana. O que a gente tem hoje é que 800 mil reais do fundo, do patrimônio da FUNPRESP, hoje está no Mongeral Banco, um banco que se localiza na Holanda. A maioria do capital da FUNPRESP está nesse banco, certo? 1/3 de todo o atual patrimônio financeiro da FUNPRESP, ele é administrado por 10 bancos, sendo que 4 deles são internacionais. Então, a gente tem hoje uma situação da FUNPRESP que é uma situação preocupante, que merece toda a atenção de quem é servidor, de quem hoje está hoje nos sindicatos. Precisa-se observar o que está acontecendo na FUNPRESP. Próximo. Então, é preciso ficar atento a essa falta de segurança no regime de previdência complementar, essa inexistência de transparência e de confiança nesses investimentos que estão sendo realizados. Tá? A possibilidade de administração da FUNPRESP por entidades abertas é um absurdo. Né? Vocês vão perder o controle cada vez mais. Inclusive, esse controle feito pelo TCU e AGU não será mais feito quando for uma entidade aberta, quando ela resolver, e isso pode acontecer a qualquer momento. E, cada dia mais, também, a FUNPRESP ela engorda o seu contingente. Né? Exatamente por um aumento na contribuição do PSS de quem está no RPPS, tá? A gente vê cada dia mais um esvaziamento do RPPS. Esse esvaziamento do RPPS é preocupante para quem já está no RPPS e é preocupante para quem vai para a FUNPRESP, por conta dessas situações, dessas mudanças legislativas que estão ocorrendo. Próximo, por favor. E o que eu posso fazer para melhorar a minha aposentadoria diante dessa situação? Né? Mariana. Bom, nós temos ações judiciais, ainda ações judiciais que podem ser ajuizadas para os servidores que já estão aposentados, como, por exemplo, a conversão em licença-prêmio em pecúnia. Né? Essa é uma ação possível para quem ingressou no serviço público até 15/10/96. A possibilidade de ação do abate-teto, tá? Que é o servidor que tem mais de um vínculo, recebe mais de um provento, poder receber o teto de cada um desses proventos. E a ação de devolução de imposto de renda de doença grave são algumas das ações que servidores aposentados podem ingressar. Possíveis ações também para os servidores que estão em atividade no sentido de melhorar a sua futura aposentadoria. A ação da FUNPRESP para os servidores que ingressaram na universidade, que tiveram, antes de ingressar no serviço público, um outro vínculo do Estado ao município, é uma ação interessante em alguns casos, contanto que seja com continuidade, o vínculo do Estado e município seja se dê logo após a admissão no serviço público federal. E o tema 942, que é um tema muito importante, que imagino que vocês já estejam aqui discutindo, que é a possibilidade de aplicação do fator 1.2 e 1.4 para quem recebe insalubridade. Né?
Então, esses servidores que trabalham nos hospitais têm direito a uma revisão de aposentadoria e a aplicação desse tema 942, que já foi definido no STF, né? É um tema que já foi julgado pelo STF e aumenta o tempo de serviço e, portanto, reduz o tempo de contribuição, o tempo desse servidor na atividade. Tá? Próximo, Mariana, por favor. Esse tema 942, ele possibilita a concessão de abono de permanência, a revisão do abono de permanência, a concessão de aposentadoria e a revisão de aposentadoria para esses servidores que recebem insalubridade. Tá? Então, quem recebe insalubridade, se vocês conhecem servidores que recebem insalubridade, por favor, peçam para que esses servidores procurem a assessoria jurídica aqui de Santa Maria, e quem não for de Santa Maria, do Sindicato Nacional, porque essa é uma ação muito importante e traz um benefício extremamente válido para esses servidores que recebem insalubridade, que trabalham em lugares expostos a riscos. E, Mariana, muito obrigada. Essas são as considerações. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, não é? Um momento de dúvida? Tem? Quem? Bom dia a todos e a todas. Doutor André, esse cálculo, eu sou servidora com insalubridade, dessa insalubridade, o governo vai reconhecer isso, é isso que a gente está esperando na universidade. Como que a gente faz para ter direito a esse benefício? Cardilândia, grande pergunta. O tema já foi reconhecido pelo STF. Então, o judiciário reconheceu o tema. Isso não quer dizer que a administração aplique esse tema. Qual é a nossa luta hoje em várias universidades? É verificar, e eu acho que essa é uma luta importante, né, para as diretorias das seções sindicais e para o Sindicato Nacional, observar se a universidade está aplicando administrativamente ou não o fator 1.4 e 1.2. Vamos lembrar que, em 2003, havia uma conversão, né, automática no tempo de serviço dos servidores e que isso caiu depois. Né? Então, muitos servidores, inclusive, voltaram a ter que trabalhar, perderam a abono de permanência. Então, o que a gente sabe? Que antes, né, naquele período, a universidade administrativamente aplicava 1.2 e 1.4. Nós estamos esperando que as universidades façam isso agora. Vocês sabem me dizer aqui em Santa Maria como é que está a situação, doutor? Se a universidade está aplicando o fator 1.2 e 1.4 Sim, doutor. Já está aplicando? E aí, quando o servidor pede o relatório analítico de aposentadoria, já vem com o tempo computado. É assim? Uhum. Então, não é automático. Exatamente, então. Pois é. Então, não está sendo automático, não está acontecendo. Eu acho que nenhuma, lá, por exemplo, na UFRN também não está, na UFMG também não está. Eu creio que na UNB também não esteja. Automaticamente, essa conversão não se dá. Então, o servidor que recebe insalubridade precisa requerer administrativamente a conversão do tempo de serviço. Isso eu imagino que esteja acontecendo em todas as universidades. Oi? Isso, até 2019, porque depois veio a mudança da reforma da Previdência. Quem mais? Tudo bem. Não, assim, ó, o que tem hoje para os aposentados de possibilidades? Dá para ouvir assim? Assim? Tá. Não, o que se pergunta é o que tem hoje para os aposentados de possibilidades. E a questão da PEC 555, que é aquela discussão de 2006, né? O que tu teria para nos dizer sobre isso? Possibilidade de ações judiciais? Sim. Então, existem algumas possibilidades de ações judiciais, como eu coloquei. Uma é a conversão de licença-prêmio em pecúnia, mas só para quem ingressou na universidade até 96. A outra possibilidade é a questão do abate-teto para quem tem dois
2 vínculos, né? Recebe 2 aposentadorias. Uma outra possibilidade é para aquele servidor que tem uma doença grave, ele poder ter uma isenção desse imposto de renda, né? E também há a possibilidade de melhora no valor da aposentadoria futuro para o servidor que está em atividade ou aquele recém-aposentado, que é, por exemplo, a ação da FUNPRESP, que é para considerar o tempo de serviço do Estado e do município logo no início da sua vida laboral, né? Quando não tem descontinuidade. Então, são essas as principais ações judiciais que a gente pode estar pleiteando. Mas é muito importante, sabe, que o servidor procure assessoria jurídica, né? Porque são ações que a gente só tem conhecimento, o servidor só vai ter conhecimento quando ele vai até um advogado, procura esse advogado, e esse advogado saberá, certamente, fazer uma leitura daquela situação. Mas são ações possíveis. O que eu recomendo sempre para os servidores é que eles procurem assessoria jurídica, né? Então, aqui em Santa Maria, vocês têm o doutor Giovanni, que vocês participem, que vocês participem dos plantões, né, jurídicos, das assessorias. Quem é do Atem Sindicato Nacional, que procure a possibilidade de fazer, inclusive, uma consulta online, mas que procurem os seus advogados, que a gente tem realmente como fazer essa análise mais acurada, porque cada caso é um caso, né? Mas o que se sabe hoje, Salete, é o seguinte, é que a gente teve uma perda muito grande de direitos. A gente tem, hoje, ações... Durante todo esse tempo, desses últimos 4 anos, a gente teve uma preocupação muito maior na manutenção dos direitos que se tinha do que em novos direitos, sabe? Na busca de novos direitos. Então, a gente imagina, quem é advogado sabe, a gente sofreu, vocês sofreram isso também na pele, mas a gente imagina que haja, a partir de agora, uma mudança nesse sentido, que a gente possa novamente lutar por ter novas ações, novas possibilidades de melhora na remuneração de vocês, que se dá pela luta política, mas se dá também através de ações judiciais. Tá? Eu tive uma colega de 2003 que fez adesão à FUNPRESP. De 2003. Ela optou por aderir e agora ela... Segundo ela está vendo que as perdas são maiores do que os ganhos com o RPPS. Ao mesmo tempo, você apresentou que o RPPS também está ficando fragilizado. Então, qual desses dois seria a melhor opção? Até eu fiquei em dúvida também. Chorar. Bom, Nilo, mais uma vez, né? A gente hoje vive uma mudança muito grande na Previdência. A questão da FUNPRESP é uma questão extremamente complexa, porque fala sobre questões, inclusive, de mercado de capital. Tá? Mas, objetivamente, é importante que essa servidora procure uma assessoria, porque é necessário, inclusive, se fazer um cálculo para a gente verificar se, de fato, fazendo uma projeção desse benefício especial do RPPS, se essa servidora terá, efetivamente, um aumento ou não no valor do seu benefício. Agora, lembrando que, mesmo um cálculo sendo feito, é um cálculo que a gente não tem segurança de 100%, porque uma das características da FUNPRESP é que a contribuição é definida, mas o benefício não é definido. Por quê? Porque o benefício depende do número de associados, depende do mercado, depende dos investimentos. Então, depende de uma série de fatores que a gente não tem hoje como precisar, como é que estará esse painel daqui a 20, 30 anos, que é quando o servidor irá se aposentar. É uma escolha muito difícil. Diante disso que a doutora André colocou sobre a FUNPRESP, e diante da fala da Perla no início, quais são as pautas de lutas para essa Câmara do Aposentado Sindicato, eu acho que uma pauta é exatamente esse acompanhamento da FUNPRESP. Então, assim, se a gente não sabe como que ela vai estar daqui a um tempo, nós temos que lutar. Agora, eu acredito que a gente tem um espaço político para ir em busca de todas essas dúvidas, ou de reverter, se puder, não só pela TENS, mas através do movimento dos servidores públicos, junto à pública, inclusive. Então, eu acho que essa agora tem que passar a ser uma pauta,
né, do movimento dos aposentados, que a ATENS encaminhe, que a gente passe a discutir isso junto à pública e junto ao movimento dos servidores públicos. Porque se a FUNPRESP está indo para esse caminho, o que nós podemos fazer? Como acompanhar? Como reverter o que puder? Então, eu acho que essa agora é uma pauta nossa de luta, que é acompanhar, fiscalizar, vigiar e dizer para todos que nós estamos acompanhando, que nós queremos saber o que está acontecendo e como, e o que a gente pode fazer para não perder mais, perder nessa luta. Então, vamos lutar para a questão que a FUNPRESP seja não vantajosa, mas que ela não tire mais direito e que ela não, pelo que você mostrou aí, ela está indo por água abaixo para a questão né, de previdência. Então, eu acho que essa deve ser uma pauta de luta nossa daqui para frente. É verdade. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos trabalhando para vocês é que a lei ela arma gatilhos, né? Cabe a gente, assessoria jurídica, advogados, informar para vocês o que acontece, o que está sendo previsto na lei, para que vocês, entidade, sindicato, desarmem esses gatilhos. Mas, para que vocês possam desarmar, vocês precisam saber o que existe. E cabe a gente informar. E foi isso que né, e é isso que a gente tenta fazer o tempo todo. Né? Para quem já está com abono de permanência, já tem idade, tem tempo, algum conselho, mais algum gatilho aí que precisa ser desarmado? Por exemplo, né, na ação da licença premium, é bom estar nativa ou pode estar aposentado sem problema? A licença premium, ela tem o único óbice dessa ação é uma prescrição de 5 anos, então, da data que você aposenta. Então, é bom que você ingresse com essa ação até 5 anos da data que você aposentou. Quem já tem abono, recebe abono de permanência, tem a previsão das regras anteriores à Emenda Constitucional 103 de 2019, provavelmente integralidade e paridade. Né? E, assim, é importante, eu acho que a grande armadilha que a reforma da Previdência trouxe para vocês foi a contribuição extraordinária. Essa contribuição extraordinária, eu me preocupo muito com isso. Então, assim, a possibilidade de vocês fazerem contribuições além da contribuição previdenciária. Ela está prevista na Emenda Constitucional 103 já. Ela está ali, ela existe. É uma bomba que já está armada. Só basta alguém pisar e ela vai explodir. Depois de tantas regras e regras e regras, eu vou para uma coisa que eu acho mais importante. Qual é o papel do sindicato nessa nova regra? Porque a gente tem 2 gerações de aposentadorias. Podemos ter várias regras, mas só temos 2 gerações de aposentadoria. Uma geração que vai até 2013 e a nova geração, a geração 2014, né, que é a do FUNFLEX. Eu vou falar da geração até 2013, que é a minha geração. Qual é o perigo dessa geração 2013? É a contribuição extraordinária. É o maior perigo. Por quê? Porque na hora que aumenta a geração 2014, diminui a contribuição dos que estão ativos para a geração 2013, até 2013. Então, futuramente, com certeza, a não ser que haja uma política de apoio do governo, né, de aporte financeiro para essa geração, vai ter a contribuição, como é que chama? Contribuição extraordinária. Por quê? A gente é que vai cobrir o buraco da gente, entendeu? André, a minha pergunta, eu acho que complementa um pouco a pergunta do Paulo Edson. Uma vez, com o tempo de aposentadoria, a gente já tem esse tempo, e recebendo o abono pecuniário, a gente tem alguma forma de solicitar a transformação em pecúnia das licenças não gozadas? Tem sim, Aguiar, contanto que você tenha ingressado no serviço público antes de 96, né, você tem essa licença-prêmio, que ela não tenha sido computada no seu cálculo de aposentadoria, você tem como requerer. E é um valor interessante, né, é uma ação que o STJ já tem entendimento com repercussão geral, e essa repercussão geral que o STJ tem, hoje, referente à licença-prêmio, foi uma ação
do meu escritório, feita exatamente por um servidor de vocês aqui.